Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Respondeu ele, Jesus, né? Ela respondeu, declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governadores das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Irmãos, o tema dessa mensagem é como Jesus estabelece liderança em seu reino. É esse tema que eu gostaria de abordar nessa passagem bíblica, embora poderíamos falar de muitos assuntos, mas perceba que como Jesus estabelece liderança em seu reino, não exatamente na sua igreja. Nós aprendemos aqui que a igreja não é a mesma coisa que o reino de Deus. Mas a igreja tem um propósito dentro do reino de Deus. O reino de Deus abrange tudo, porque Deus reina sobre tudo. Deus reina sobre céus e terra. Então, Ele é o grande rei, embora as pessoas no mundo não se submetam ao seu reino. Então, por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo, venha o teu reino. Então, você pode orar pela tua casa. Venha o teu reino, Senhor, na minha casa. Mas para você pedir para que o reino de Deus, aliás, é melhor você pedir na tua casa do que pedir na tua cidade. Nós queremos que venha o reino de Deus no Brasil. Mas vamos pedir primeiro para a nossa cidade. Venha o reino de Deus na nossa cidade. Venha o teu reino na minha casa. E para pedir que ele venha na tua casa também, é imprescindível que você também peça para que ele venha no teu coração, porque é ali que começa o reino de Deus. Quem é aquele que está sentado no trono do nosso coração? Quem é que governa a minha vida? São as outras pessoas que governam a minha vida? Quem governa a minha vida são os meus desejos carnais? Quem governa a minha vida deve ser o Senhor. Então, o reino de Deus deve estar dentro de nós. Então, a igreja ela é estabelecida para servir ao reino. É a pergunta, ou o pedido que é feito, certamente, aqui em Mateus capítulo 20, isso remonta um pouco a causa desse pedido da mãe de Tiago e João, a família Zebedeu, né? E a família Zebedeu queria que os seus 2 filhos sentassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus, ou seja, num lugar de honra, quando Jesus fosse reinar. E Jesus havia falado a respeito do seu reino, alguns versículos antes, falando a respeito da recompensa, de qual era a recompensa dos apóstolos, não é, que Jesus tinha escolhido. Pessoas humildes, pessoas de origem humilde, pessoas iletradas, pessoas que não eram líderes religiosos, mas Jesus escolheu aqueles homens para treiná-los, para que eles se tornassem líderes. Então, Jesus não
precisa escolher alguém já pronto. Aliás, ele nunca vai fazer isso porque ele tem muito a trabalhar nas nossas vidas. Mesmo na vida daquele que é um líder religioso. Mesmo Saulo, que foi um apóstolo chamado depois do tempo desses 12. Saulo não conheceu Jesus, provavelmente não, na carne, né, pessoalmente, enquanto Jesus estava no seu ministério terreno, mas Paulo era um grande líder, treinado dentro do judaísmo, mas Jesus teve que tratar com ele também, porque um líder não é só conhecimento, um líder não é só a liderança humana, um líder no reino de Deus precisa ser alguém submetido a Deus, precisa ser alguém que diz sim, Senhor, não é? Deus não vai chamar pessoas ou Ele não pode contar com pessoas que dizem não, Senhor, que aliás é um absurdo, né? Alguém poder dizer não, Senhor, né? Mas acontece isso às vezes. Pedro mesmo já chegou a falar isso para Jesus, não, Senhor. Então, se Ele é o Senhor, nós não podemos dizer não, nós só podemos dizer sim. Então, no reino de Jesus, o pedido era que esses 2 homens fossem colocados. E aquela mãe, né? Coração de mãe é coração de mãe, né? Mas infelizmente, nem sempre a nossa oração é uma oração sábia. Nem sempre a nossa oração, ela está em acordo com a vontade de Deus. Você que é mãe, está me ouvindo, né? A gente que é pai, a gente sabe muito bem a diferença entre o pai e a mãe. Tem muita diferença. Essa mulher, provavelmente, ela foi convencida pelos seus filhos a pedir esse lugar de honra para eles. Interessante isso. Porque essa era a maneira de fazer as coisas. Então, o problema é quando a gente quer fazer no reino de Deus as coisas do jeito que a gente aprendeu no reino das trevas. Perceba que esse mecanismo, essa manipulação, essa interferência materna não funciona no reino de Deus. Não funciona no reino de Deus. Interessante, né? Não sei por que essa mulher achou que Jesus ia conceder o que ela estava pedindo. Talvez porque Jesus fosse uma pessoa atenciosa. Às vezes, quando a gente é atencioso, as pessoas acham que a gente vai sempre concordar com elas. Mas Jesus não é do tipo que concorda com tudo o que você diz. Jesus não é do tipo que aceita tudo o que você pede e ele fala, beleza, você quer, né? Jesus não é do tipo que diz, olha, eu quero satisfazer os desejos do seu coração. Não, Jesus não é desse tipo. Jesus, ele é o tipo que fala a verdade. Jesus é o tipo que não ultrapassa os seus limites. Aqui na resposta que ele deu fica bem claro isso. Então, muitas vezes essa influência para se obter um cargo, para se obter uma vantagem, isso não é só nosso aqui do Brasil, né? Os meus amigos africanos mesmo me contaram como que eles veem às vezes isso em certos lugares da África, que para nós aqui no Brasil é a mesma coisa, também não tem diferença. Ele disse, se você precisa de um emprego na Europa, as pessoas vão dizer, cadê o teu diploma? Você tem que ter uma formação acadêmica, universitária, para poder obter o cargo. Se é nos Estados Unidos, eles não ligam muito para diploma, eles vão perguntar, você sabe fazer? Quer dizer, eles estão mais focados no saber fazer, né? No savoir-faire, como diz lá em francês, né? Mas, se é no Brasil ou na África, eles perguntam, quem te mandou? Então é uma indicação, se você foi, quem é o teu parente? A gente sabe que, mesmo aqui no poder público, no Brasil, isso acontece muito. As pessoas acham normal, até no Brasil, que haja o tal do nepotismo, que é quando um político emprega uma pessoa da sua própria família. Ou a família já fica esperando, o camarada entrou no cargo político,
né, num cargo importante, que ele tem poder para nomear pessoas, então eles já ficam esperando que a família inteira vai entrar para trabalhar. E no reino de Deus não vai ser assim, né? Pode ser que seja assim aqui no mundo, seja assim, né, nos reinos, mas lá não vai ser assim. Então, mas como nós estamos falando aqui da oração, a nossa oração não pode ser de acordo com aquilo que a gente aprendeu aqui no mundo. Não pode ser o que a gente acha que Deus vai fazer, porque a gente acha que Ele deve fazer. Então, Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Isso está de acordo também com o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, ele fala que nós não sabemos orar como convém. Então nós precisamos que o Espírito de Deus nos ajude a orar. Orar na direção de Deus, orar para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, no fim das contas, é o que vai ser feito. Então Jesus disse para ela, falou, olha, primeiro ele perguntou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Aqui também tem um princípio de liderança aqui. Porque para ser líder, você tem que ter passado, obviamente, por provações. Isso é interessante aqui. Moisés não estava preparado para ser líder e libertador do povo de Israel, enquanto ele não passasse por um processo de preparo, que durou muito tempo, né? Os 40 anos no palácio do rei do Egito, né, sendo filho da filha de Faraó, não foram suficientes. Ele adquiriu conhecimento, mas ele precisava adquirir outras virtudes. Ele precisava adquirir outras capacitações que ele só foi adquirir no deserto, cuidando de ovelhas. Ali com o seu sogro, Jetro, ele foi então sendo treinado na humildade. Ele foi sendo treinado em ser uma pessoa mansa, uma pessoa confiante, digamos assim, confiante não nele, na capacidade dele, mas confiante que em Deus. Ele foi aprendendo a ser uma pessoa submissa. Ele foi aprendendo a ser uma pessoa obediente. Ele aprendeu que não é pelos meios políticos e militares que o reino de Deus é implantado na terra. Isso é muito importante. Então não é que a igreja, os líderes que Deus tem levantado, líderes espirituais, eles aprendem com o sofrimento, com a prova, com o tempo. E aprendem, sobretudo, obviamente, com a palavra. Mas a palavra, quando nós estudamos a palavra, ela não vai fazer sentido para nós até que nós vivamos a palavra. A palavra tem que ser vivida. Ela tem que ser interiorizada, encarnada no líder. Então Jesus falou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Esse cálice tem a ideia de um sofrimento, tem a ideia de suportar a ira de Deus. Jesus estava se preparando, aliás, os versículos anteriores a esse texto, é exatamente isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser entregue na mão dos homens maus, e lá eles vão matar o Filho do Homem, mas eu voltarei à vida, eu estarei novamente vivo. E não dá para saber se a mãe de Tiago e João chegou e não tinha ouvido o que Jesus falou, porque foi naquela hora que ela chegou com os filhos, o texto dá um pouco a entender isto, e de repente ela não, porque não tem nem muito nexo, né? Apesar que Jesus está falando, eu vou voltar à vida. Jesus profetiza a ressurreição dele logo nos versículos anteriores. Então, irmãos, vocês não sabem o que estão pedindo. A liderança
o crente, ele na sua vida cristã, na sua carreira cristã, nós aprendemos a pedir. Por isso que a campanha da família que nós fazemos aqui na quarta-feira é uma escola de oração. Uma escola de oração. Agora, se nós começarmos a pregar aqui, ensinar somente segundo o coração da mãe de Tiago e João, nós não vamos ensinar a vontade de Deus. A palavra de Deus não é segundo o coração dessa mãe. Ele disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Vocês estão pensando uma coisa, Deus está pensando outra. Então precisamos então aprender com Deus. Então, Jesus continua o diálogo, e o que acontece logo em seguida é que, bom, Jesus ainda fala, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas, bom, sentar à minha direita ou à esquerda, isso não é da minha alçada, isso é o Pai que vai decidir. Então, Jesus não nega que ele vai reinar. Jesus virá no seu reino. Mas o lugar de honra, quem vai dar é o Pai. É o Pai que vai decidir quem vai sentar aonde, quem vai ter a honra que merece ter, digamos assim. E aí os outros 10 apóstolos, os outros 10 discípulos mais próximos de Jesus, ficaram irados com Tiago e João, porque eles tinham pedido isso. Ficaram bravos, né? Ficaram indignados. Como é que vocês pedem um negócio desse? Vocês estão achando que vocês são quem? Né? Aliás, essa também é outra característica, liderança. Nós não podemos achar que nós somos mais do que nós realmente somos. Porque a humildade nos leva, nós vimos isso quando nós estávamos estudando há uma semana atrás os dons espirituais, nós precisamos ser humildes. Frequentemente nós achamos que nós somos mais capacitados do que nós realmente somos. Também pode acontecer o contrário. Também acontece de nós. Na verdade, não é que nós pensamos que nós somos menos capazes. Quando nós fugimos da responsabilidade, é porque muitas vezes nós não cremos na capacitação de Deus. Esses homens aqui foram chamados por Jesus e eles estavam se achando já muito preparados. Então Jesus falou, tá bom, vocês vão passar pelo cálice que eu vou passar. Bom, se alguém perguntar o que aconteceu com Tiago e João, Tiago foi o primeiro que morreu dos 12. Ao fio da espada, debaixo da mão de Herodes, capítulo 12 de Atos. João foi o último que morreu, porque ele só morreu depois que ele escreveu o Apocalipse. Mas sofreu perseguição, sofreu muito, bebeu um cálice. Então muitas vezes por que esses homens que Jesus escolheu, eles conseguiram, digamos assim, bater, não sei se é a palavra bem em português aqui, né, mas colocar, fundamentar a igreja primitiva, a igreja que deu início, até hoje, 2000 anos, nós estamos aqui, de certa forma, graças à operação de Deus na vida desses homens, como esse Tiago e João e todos os outros 10. Né? Tem um outro Tiago também entre o grupo, né? Mas o que esses homens tiveram que, de fato, trouxe a igreja? Eles foram homens que viveram uma vida verdadeira, íntegra, no Espírito de Deus. Tá certo? Não quer dizer que eles eram perfeitos. Mas é importante nós notarmos, irmãos, que a igreja de Jesus, ela nunca matou ninguém. Alguém pode falar, mas do que o pastor está falando? Porque a igreja, depois do 4º século, depois que ela se institucionalizou, após o reinado de Constantino, a igreja romana, ela começou a matar. Em nome de Deus. Aí já não era mais a igreja de Deus. Essa igreja aqui, que Jesus edificou, não matou ninguém. Já, por exemplo,
600 anos depois de Jesus, veio Maomé. Maomé, ainda vivo, ele estabeleceu um poder militar dentro da própria religião que ele estava plantando, que ele estava implantando, criando. E quando ele morreu, as pessoas já começaram a se matar para ver quem é que ia mandar. Os próprios seguidores de Maomé, tanto é que nasceu os dois grupos principais do Islã, xiismo e sunismo. Aliás, os sunitas, né? Não sei se é sunismo que fala, mas os sunitas e os xiitas. Porque os xiitas diziam que quem tinha que mandar são os descendentes do profeta Maomé. E os sunitas diziam que não, que era a comunidade que tinha que escolher. Então, do lado dos xiitas estava Ali, e do outro lado, Abubacar, e aí eles foram se matando, um ao outro, para ver quem é que mandava naquele negócio, naquela religião. E a religião dividiu, e até hoje eles estão divididos entre xiitas e sunitas, embora os sunitas sejam uma grande maioria. Mas a igreja de Jesus, os 12 apóstolos, e depois as outras gerações que vieram da igreja durante mais de 300 anos, ela nunca matou ninguém. Pode ler a história. Eles foram mortos, eles foram martirizados. Então, exatamente isso que Jesus falou para eles: vocês vão ser mártires, vocês vão morrer por mim. E foi isso que aconteceu. Então, mas Jesus aqui ele fala, então ele dá essa clara diferença entre os governantes das nações, ele diz, eles dominam. Então lá, a liderança do mundo é desse jeito aí, mas aqui, no reino de Deus, não, vai ser diferente. Não é? Porque ele diz aqui, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. A palavra aqui no grego é doulos, que significa escravo. Escravo. Quando a gente fala servo, eu sou servo de Deus. Tá bom, você é servo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas a palavra servo, ela não exprime toda a significação que ela tem no grego da época que ela foi escrita, o grego do Novo Testamento. A palavra é escravo, alguém que não tem direitos, alguém que se submete, ou que é submetido, mas aqui esses escravos não são submetidos pela força imposta, porque Deus nunca quis isso. Lá no Éden, quando ele criou Adão e Eva, ele falou: agora vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que vocês comerem, se vocês comerem, você morrerá. Então Deus não impõe, Ele dá o livre-arbítrio para aqueles homens, para aquele homem e para sua mulher. E agora, nós temos a possibilidade de sermos escravos de Jesus, porque nós aceitamos essa condição pela fé em Jesus. Então, por que é que o serviço é tão importante? Por que é que Jesus fala isso aqui? Alguém pode perguntar, mas Celso, por que tem que ser assim? Por que Jesus não faz do jeito que a gente está acostumado que seja feito? Será que é só porque é o contrário? Outro dia tinha um irmão falando que no céu vai ser tudo ao contrário. Na verdade, não é essa não é uma razão. Pode até ser, muita coisa vai ser ao contrário, muita coisa, porque não segue o padrão desse mundo. Mas nesse caso aqui, há uma razão para Jesus dizer isso. Porque o serviço, ele é elevado a um patamar maior. Está num patamar mais elevado. Algumas razões. Primeiro, porque só Deus é o Senhor. Interessante essa frase, né? Porque a gente está acostumado a dizer só o Senhor é Deus, né? Mas só o Senhor é Deus significa só Jeová é Deus. E aí, porque no original, Senhor é Jeová ou Adonai. Só Adonai é Deus. Então, Ele é o único Senhor.
Mas se você prefere também, nós podemos dizer que Deus é o Deus único, então só Deus é Senhor. Não há outro Senhor. Senhor de verdade, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Então, se só Deus é Senhor, o que sobra para os outros? Ser servo. Então Jesus, ele deixa claro isso. Ele fala, ninguém deve chamar o outro de mestre ou de pai, porque vocês só têm um pai, vocês só têm um mestre, que é Deus. Senhor é um só, é Deus. Claro que a gente pode usar Senhor para ser educado, o Senhor, tudo bem com o Senhor e tal, não tem problema nenhum. E às vezes a pessoa, não, Senhor é... Aí a pessoa não quer que chame ele de velho, né? Não, Senhor não, Senhor está no céu e tal, né? Mas não é essa a questão é que só Deus é o Senhor. Então, nós somos o quê? Servos. Essa é a nossa condição. Então, ser servo, aquele que serve melhor, ele passa a ser colocado numa posição mais elevada. Porque o padrão pelo qual Deus vai medir os seus servos é o serviço que ele presta. E também por causa do caráter de Deus. Por que é importante ser servo? Porque Deus é gracioso, Deus é amoroso, Deus é doador. Deus, mesmo sendo Senhor, Ele é o grande servo. No sentido de que não existe nada de bom que não venha de Deus. Como diz Tiago, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Então, se você tem um dom, se você comeu hoje, é porque Deus te serviu, porque Deus te abençoou. Se você tem uma roupa para vestir, é porque Deus te deu. Mesmo que você não reconheça isso, mesmo que você não agradeça a Deus, foi Ele que te deu. Então Ele é o grande servo. Então essa é uma característica de Deus, é o caráter de Deus, é uma qualidade de Deus. Deus ele é gracioso, Ele serve, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em doar. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, por Deus ter essa característica, é que nós que somos servos então de Deus, nós temos que seguir o seu exemplo. A característica ou o caráter de Deus. E finalmente, irmãos, por que o serviço é elevado nesse patamar mais alto? Porque não funciona de outra forma. A gente brinca, às vezes, eu trabalhei em agências missionárias, por exemplo, que a gente fala que tem mais cacique do que índio. Então você tem um monte de cacique, mas você não tem índio. Porque todo mundo quer mandar. Então todo mundo manda limpar o chão e ninguém limpa o chão porque não tem nenhum limpador de chão. Estou exemplificando. Ninguém quer limpar. As pessoas só querem ser servidas. Eles querem mandar. Então aí, não funciona. Não funciona. Então no reino de Deus, como o reino de Deus, obviamente, se ele é um reino de Deus, ele deve funcionar, Deus estabeleceu que o serviço está num patamar mais elevado. Ou seja, Deus elogia aquele que serve. Às vezes a gente vê umas coisas assim, irmãos, que é interessante. Por exemplo, o Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, ficou doente com o Covid-19. E ele foi internado, acho que ele saiu, se não me falha a memória, ele voltou para o hospital, ficou meio mal no hospital e tal, ficou vários dias. Eu me lembro que eu acompanhei um pouco as notícias. E quando ele saiu, ele fez questão de agradecer. Primeiro que lá, um dado interessante, ele foi para um hospital público. Porque disse, o repórter que estava falando sobre isso, ele falou assim, na Inglaterra, jamais seria admitido um político ir para um hospital privado. Eles não aceitariam jamais, os ingleses. Político tem que ir para o hospital
público. Então isso já me chamou a atenção, porque aqui no Brasil não é assim. Né? Aqui no Brasil não é assim. Aliás, outro dado que me chamou a atenção, também nessas notícias de pandemia, foi que aqui no Brasil existe mais leitos privados, particulares, a gente fala, né, do que públicos em hospitais. Eu fiquei, né, falei, bom, fala que o SUS é uma coisa tão boa, mas como é que tem? Porque as pessoas não sabem que não pode depender do SUS, por isso é que elas pagam plano privado para ter uma saúde de qualidade. Enfim, mas quando ele saiu do hospital, o que eu quero trazer aqui para dentro da mensagem, é que ele falou a respeito, ele chamou pelo nome dois enfermeiros que cuidaram dele. Os dois eram imigrantes, não eram ingleses, cidadão inglês, imigrantes que trabalham para servir a Inglaterra. E ele chamou os dois pelo nome e agradeceu, dizendo que foi muito bem tratado. Então você tem um primeiro-ministro, a pessoa de um cargo, né, muito elevado. Lá eles têm rainha, né? Então logicamente ele não é, ele tem só um mandato, como se fosse um presidente nosso aqui. Mas ele chama simples enfermeiros que trataram dele no hospital pelo nome e agradece de maneira pública. Isso me fala a respeito disso que Deus faz. Deus elogia os servos que servem bem. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Então, não funcionaria de outra forma. Por isso é que Deus então estabeleceu que fosse assim. Agora, eu disse no início da mensagem que a igreja, ela não é o reino de Deus. Mas então o que é a igreja? Alguém pode perguntar. Bom, a igreja são pessoas que estão sendo preparadas para reinar e para servir a Deus como sacerdotes das nações. Então você que é crente em Jesus Cristo, esse é o seu destino. Esse é o teu chamado. Você é chamado para reinar com Cristo e para ser sacerdote das nações. Agora, não agora. Né? Isso vai ser no reino, quando o reino de Deus for totalmente estabelecido. No momento, o homem está achando que reina, está brincando de reinar aí no mundo. Né? Está brincando de reinar, o homem. Embora tenha atitudes como essa desse primeiro-ministro britânico. Não sei se eu falo inglês ou britânico, aí nesse caso, me perdoem a minha ignorância. Mas é um traço que é chamado a atenção. Mas a igreja, então, ela precisa aprender que aqui na igreja todo mundo é servo. Nós não podemos seguir o exemplo da mãe do Tiago e do João e querer levar vantagem e um ser maior do que o outro. Aqui não pode. Jesus está falando, aqui não. Agora, não quer dizer que não haja liderança na igreja. Então, esses líderes têm que ser servos. Aí que Jesus fala, bom, então quem quiser ser importante, tem que servir. Quem quiser ser importante entre vocês deve ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. E ele fala, porque o Filho do Homem não veio para ser servido e veio para servir. Aí tem tudo que eu já falei, a questão com o caráter de Deus e tal. Então na igreja, uma coisa que nós temos tentado ensinar nos últimos tempos para a igreja, que nós quem? Né? Nós, a Bíblia. Né? E quando eu falo nós, é o que eu entendo da Bíblia. Às vezes eu já tentei ensinar pastores isso e tem pastor que não entende. Mas vamos ver, quem sabe você entende. Né? Com o Espírito de Deus. Né? Mas é o que eu vejo na Bíblia. Por que a igreja tem pastor? Se pastor não é cargo. Pastor não é título no Novo Testamento.
E quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem que lembrar que ele foi escrito em grego. Né? Foi escrito em grego, então não há necessidade de você dominar o grego totalmente, mas você tem que saber o significado daquela palavra no original, para você saber mais ou menos o que ela diz. Então nós temos bispo, nós temos presbítero ou ancião, de acordo com a versão usada, com a tradução, e temos pastores, temos mestres, como lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, por exemplo. Então, bispo e presbítero, né, o bispo, você vai encontrar lá em 1 Timóteo capítulo 3, episcopos, que significa supervisor. Então é alguém que supervisiona, é alguém que é encarregado, mas ele é um servo também. E isso é cargo. E presbítero ou ancião também é um cargo que se ocupa na igreja. Então a igreja tem que ter bispos e anciãos, que no Novo Testamento você não vai encontrar muita diferença disso. Bispo e ancião acaba sendo a mesma coisa, tem a mesma função. Ancião dá a ideia também de alguém que já tem tempo. Porque o princípio é que se você é crente já faz um bom tempo, você já é uma pessoa que adquiriu sabedoria. Você já é uma pessoa que tem condição de liderar, de exercer um cargo de liderança. Então, ancião. Então você tem essas questões. Pastor é um ministério, pastor é um serviço que se presta. E há pessoas que prestam serviço de pastor que não são pastores. E há pastores que não são pastores porque ele presta um outro tipo de serviço. Nós queremos pastores que sejam profetas. Porque muitas pessoas dizem para mim assim, não, o pastor tem que saber pregar. Então isso não é bíblico. Né? O pastor, ou no caso, se você falar o presbítero e o bispo tem que ter conhecimento bíblico para ensinar. Aí eu concordo. Né? Mas o pastor, não, ele não tem que saber só pregar. Ele pode ter um outro ministério dentro da igreja. E isso então que nós vamos encontrar no Novo Testamento, como é que os cargos e os ministérios vão se encaixando. E para finalizar, irmãos, no texto, Jesus, que é o nosso Salvador, ele nos dá o exemplo. Ele mesmo deu a sua vida por nós. Ele diz, por que é que você tem que ser servo? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O apóstolo Pedro, ou o presbítero Pedro, porque outra coisa que não existe na Bíblia é papa, né? E Pedro nunca foi papa, mas ele, quando escreve a sua primeira epístola, capítulo 5, ele fala, eu, ancião, eu escrevo aos presbíteros, aos anciões, eu também sou um presbítero, eu também sou um ancião, ele diz. E ele então, na sua carta, ele vai dizer que Jesus é a pedra fundamental. E outra coisa importante que ele diz, é que quando nós sofremos, quando nós servimos, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Nós estamos seguindo como que dizem em português, aqui me fugiu a palavra, o rastro de Jesus, as pegadas de Jesus. Nós estamos seguindo as pegadas dele. Então, ele é o nosso exemplo. Então, ele deu a vida em resgate por muitos. Não quer dizer que eu vou dar a minha vida em resgate por muitos, mas quando eu presto um serviço, quando eu me dedico na obra de Deus, quando eu me dedico às pessoas por amor a Deus, eu estou me identificando com o sacrifício que Jesus fez para resgatar a muitos. Porque eu sou o corpo de Cristo agora, aqui na terra. Eu faço parte do corpo de Cristo. Então, Cristo conta comigo e conta com você para um serviço sacrificial, para que o mundo seja resgatado, para que as pessoas por quem Jesus morreu sejam alcançadas. As pessoas por quem Jesus morreu e derramou o seu sangue
sejam trazidas para a salvação. Deus usa você ao abrir da sua boca, ao prestar um serviço, ao dar amor, ao dar atenção. Você está sendo um instrumento de Deus para, digamos assim, cooperar com o ministério de Jesus, que é o ministério de resgatar a muitos. Ele deu a vida dele que valia muito, uma vida inocente, por todos os pecadores. Eu sou lavado no sangue de Jesus e agora também ofereço a minha vida. É isso que João vai falar em 1 João, capítulo 3, versículo 16. Cristo deu a sua vida por nós, então nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Amém? Quero estar orando com você nessa hora e pedindo para que Deus esteja abençoando o teu coração poderosamente. Senhor, obrigado, ó Pai, pela tua santa palavra que o Senhor nos deu nessa noite, que possamos entender, ó Deus, como é que o Senhor estabelece a liderança na tua igreja. Queremos ser imitadores de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso padrão. Por isso, Senhor, nós seguimos ao Senhor de perto e queremos, Senhor, refletir a tua glória aqui no mundo, Senhor, enquanto igreja, preparando, Senhor, para o teu reino, quando o teu reino será estabelecido em todas as nações vão te servir, todas as nações virão a ti, Senhor, os reis darão a ti, Senhor, a honra, a glória, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que tu és o Senhor, que tu és Deus, que tu reinas sobre os céus e sobre a terra. Por isso, Senhor, nós estamos aqui humildemente reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é Senhor nas nossas vidas. Abençoe, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.